Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 8. Quando eu cheguei aqui, tinha menos gente, né? Agora tem um pouco mais. Mas você sabe que hoje de manhã eu falava para Deus assim: como eu gosto da exclusividade que Deus dá pra gente, né? Ele é um Deus que nos fez em corpo. E como a gente vai falar, eu não tenho toda a revelação, você não tem toda, mas nós somos um corpo, cada um tem uma parte da revelação de Deus necessária para a gente expandir o reino dele sobre a face da terra. Mas tudo começa no um, tudo começa com você e Deus, tudo começa na individualidade, e Ele nos trata tão individuais, tão exclusivo. Parece uma palavra soberba, mas fala assim: eu sou exclusivo. O que Ele tem para fazer em você e através de você é só você e Ele, é só seu e é só através de você. Não é tremendo? Eu costumo falar: você é uma chave para uma fechadura. Você tem noção do que é isso? Tem algo a cumprir, tem algo a fazer, tem alguma porta a abrir na face da terra, há algo para construir, que você é a chave. Sabe a chave que só abre ali? E não é tremendo isso? E em Lucas, queria ler com você, antes de cantar essa música, eu queria ler com você essa palavra de uma mulher que era excluída pela sociedade. E ela era uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Capítulo 8, versículo 43, fala assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E ninguém, todos negaram. E disse Pedro, que estava com ele: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e diz-me, quem me tocou? E ele disse assim: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, ou de mim saiu poder. E eu queria que você prestasse atenção nessa mulher. Eu vou usar uma palavra para falar dela que depois eu vou explicar, mas chega a ser insano. Insano é a palavra que eu queria que você prestasse atenção. Porque ela tinha fluxo de sangue. Ela era proibida de chegar perto das pessoas. Naquela época ela ficava à margem da sociedade. Ela não podia chegar perto de Jesus. Mas de repente ela teve uma luz, né? E a gente acha que ela mesma colocou na cabeça dela, né? Se eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Mas na verdade não foi, né? Foi o Espírito Santo. E aquela mulher tinha essa convicção. Independente da situação que ela passava, independente do que iriam falar, porque ela corria um risco muito grande de tirar ela de lá, de falar: você tem fluxo de sangue, expor mais ainda, sabe? Aquilo que não mexe no que está quieto. Era mais risco ainda dela ser exposta. Mas ela passou por todo mundo, apertando todo mundo, e tocou na orla das vestes dele de tal forma que ele percebeu que alguém com muita fé, alguém que sabia o que estava fazendo, que tinha falado: se eu tocar nele, eu serei curada. Alguém tocou e dele saiu o poder. Uma mulher meio louca, né, para fazer isso. Mas eu queria que você prestasse atenção, porque onde Jesus está, tem cura. Onde Jesus está, tem liberdade. E Ele escolheu habitar em nós através do Espírito Santo de Deus. E onde o Espírito de Deus está, há liberdade. E essa é uma manhã de liberdade para a sua vida. Não se contente com menos, sabe? A gente pode estar em menos pessoas do que ontem. A gente pode... Mas onde o Espírito de Deus está, há liberdade, há cura. Que você nessa manhã seja como essa mulher, que enxerga que hoje há cura disponível para você, que enxerga que há transformação disponível para a sua vida.
que enxerga e que ouve o Espírito Santo dizendo como tocar, dizendo o que fazer, dizendo aonde você vai passar. Você fala, mas tem tanta gente lá, você acha que eu vou conseguir chegar lá? Jesus nem estava olhando para ela, ele estava indo curar a filha de Jairo. Ele estava sendo oprimido pela multidão. E ela nem se preocupou. Tem gente que fala, mas Deus não me ama. Ela nem se preocupou se ele amava ou não. Ele nem se preocupou se ele estava olhando para ela sequer. Nem se preocupou de ver. Ela só falou, eu sei quem ele é. E eu sei que se eu tocar nele sai cura. Eu sei que se eu tocar nele sai poder. Eu sei que se eu tocar nele, o sobrenatural acontece. Se eu tocar nele, a minha liberdade chega. Amém? Você pode se colocar um pouquinho e declarar isso comigo? Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Nós declaramos a nossa dependência. Mais uma vez nós declaramos, Pai, o quanto te amamos.
Mais uma vez, nós declaramos, Pai, que queremos ser transformados, Pai, pela renovação da nossa mente. Nós precisamos, Pai, Senhor, da sua manifestação nessa manhã. Nós precisamos, Pai, do seu toque. Nós precisamos, Pai, tocar no Senhor. Senhor, nós precisamos que sofismas caiam. Nós precisamos, Pai, acessar aquilo que está disponível para nós, Pai, porque nós sabemos que na cruz do Calvário a obra do Pai foi perfeita. Jesus cumpriu tudo o que Ele devia cumprir, Pai. Não há nada que não esteja acessível, não há cura que não esteja acessível, não há, Senhor, dor que deva permanecer, não há doença, não há miséria, Senhor, não há nada, Pai. A obra dele foi perfeita, não há iniquidade, não há pecado, Senhor. Por isso, nos leva a acessar o seu coração nessa manhã, nos leva a acessar a sua mente, nos leva a ser transformados, Pai, em nome de Jesus. Faz a tua vontade nesse lugar, em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar. Eu não tenho muito hábito de colocar nome na palavra, mas eu coloquei um nome hoje porque eu achei até meio estranho, que é insano, mas não insensato. Insano, mas não insensato. E o que significa, né? O insano, o insensato, coisa estranha, né? Mas a palavra de Deus, ela diz várias vezes. É muito engraçado, porque você pega o Velho Testamento, ele esmiuça várias coisas, porque não havia o Espírito Santo habitando nas pessoas, né? Então ele esmiuça várias coisas e vai dando várias regras, vamos dizer, e vão dando várias. Você pega o Provérbios, nossa, que ensino! Você pega Provérbios, Eclesiastes, são livros que falam de caráter. Você pega, que delícia que é você pegar Provérbios, quanta coisa você não aprende em 10 minutos que você para ler Provérbios e Eclesiastes, né? Mas ele vai falando de coisas que você deve ou não fazer. Fala assim, então, por exemplo, quanto à insensatez, se você quiser abrir comigo em Provérbios, no capítulo 10, Provérbios capítulo 10, no versículo 8, fala assim: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato será transtornado. O 10:8. Os sábios de coração aceitam o mandamento. Tem uma versão que fala, mas a boca do insensato leva à ruína. E aí você vai vendo assim, por exemplo, várias coisas que falam do insensato no Velho Testamento, em Provérbios mesmo. Se você olhar mais para frente, não precisa abrir para a gente ir mais rápido. O 10:18 fala, quem espalha calúnia é insensato. Sabe fofoqueiro que espalha fofoca? Que nem sabe se é verdade ou não? É insensato. Depois fala assim, quanto ao insensato, o insensato, 12:16, Provérbios 12:16, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o prudente ignora o insulto. Sabe, pessoas que acham assim, tudo, se ele é contrariado, na hora você percebe no rosto dele que faz o biquinho, já faz aquela cara. Sabe, pessoas que não, se são confrontadas ou são contrariadas, de cara você percebe que ela está sendo contrariada? Insensato, a Bíblia diz. Insensato, porque na cara você já percebe, ao invés de ignorar um insulto. Geralmente as pessoas que são assim, não sabem quem elas são em Cristo, porque se eu sou quem é em Cristo, e alguém fala, Luciana, você é muito feia, eu falo, não me importa. Importa como Deus vê, né? Não importa. Então, assim, pessoas que vivem presas na insensatez. E insensato significa sem bom senso ou sem senso. Na verdade, quem é insensato, ele não tem bom senso, né? Bom juízo, não tem bom senso. Agora eu vou te dizer uma coisa, e aqui estou eu diante de vocês, confessando, sinceramente, não tem nada bom em mim. A gente aprende isso dia após dia, né? Eu vejo bem claramente, não tem nada bom em mim, a não ser o Espírito Santo. Ele me ensina todas as coisas, né? Quantas coisas eu tenho que corrigir todo dia. Estava até brincando com a
Thaís, minha discípula, eu estou com uma bolinha aqui, ó, de caneta. É para lembrar uma coisa que eu tenho que mudar. Daí eu falo, Espírito Santo, quero mudar nisso, olha, quero mudar nisso. Daí eu fico pedindo para Ele, para eu ser transformada. Mas não há nada bom em mim. Quem é bom é Ele. Quem é bom é Cristo. Quem é bom é Deus. Não há nada bom em mim. Como é que eu vou ter bom senso? Se eu julgar alguma coisa para eu ter juízo, a partir de mim, eu vou estar errando. A Bíblia não me dá essa legalidade para eu julgar. Eu tenho que avaliar todas as coisas a partir de Cristo. Eu tenho que avaliar todas as coisas a partir do Espírito Santo. Esse é o meu ponto de vista. Você mexeu a plaquinha para mim? Não, né? Foi? É para falar que estamos ao vivo. Então, bom dia para todos que nos assistem pela internet. Meu nome é Luciana, sou pastora aqui. Amém. E vamos. E nós somos, muitas vezes, insensatos. E a insensatez, no Velho Testamento, ela é corrigida. E é engraçado que chega no Novo Testamento, as coisas, Deus pega e junta tudo e resume. É muito legal, né? Tem tantos mandamentos, aí Deus fala assim, eu só falo para você, ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? Resume, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Resume tudo o que você precisava fazer. Em Mateus, toda insensatez que Provérbios, Eclesiastes, esmiuça e vai por aí afora, porque fala várias coisas, né? Provérbios 12:15 fala assim, o caminho do insensato lhe parece justo, mas o sábio ouve conselho. Sabe, pessoas de justiça própria? Que tudo que você faz está certo? Né? Você acha que está certo sempre? Então, aqui fala insensato. E Mateus, e eu queria ler o 17:12 ainda, que é muito interessante. Fala assim, melhor é encontrar uma ursa a quem roubar os filhotes do que um insensato na sua insensatez. Imagina isso. Que interessante. É melhor se encontrar uma ursa, imagina um ursão, 3 metros de altura, que acabou de lhe roubarem os filhotes. É melhor se encontrar com essa ursa do que o estrago que um insensato faz, que alguém sem bom senso faz no meio das pessoas. E o Mateus fala assim, 7:26. Não precisa abrir, tá bom? Depois a gente vai abrir outras coisas. Resumindo todas as coisas, quem ouve a palavra e não põe em prática é o quê? Insensato. Resumiu tudo, né? Hoje você tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem disponível acesso direto à palavra. E quem não ouve é insensato. E aí você fala assim, então quer dizer que eu tenho que ser sensato, eu não posso ser insensato. A insensatez, que é a falta do bom senso, não cabe na nossa vida. Então eu vou começar a agir racionalmente. Eu vou começar a agir pela razão, eu vou começar a ser prudente, eu vou começar. E daí, o Espírito Santo falou para mim esses dias, falou assim, vocês têm que dar algumas pernadas a mais. Vocês têm que andar um pouco mais rápido. Sair um pouco da razão. Vocês têm que transformar, deixar a sua mente ser transformada. Aquele Romanos 12:2 que fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, não é tão fácil assim. Vocês têm que largar as coisas e ser transformado e acessar a mente de Cristo um pouco mais rápido. Aí eu falei, meu Deus, mas como é que é isso então, né? E o Espírito Santo falou, tem que ser um pouquinho insano. E eu falei, insano? E a palavra em Coríntios, se você quiser abrir comigo, Paulo sabia disso. Em Coríntios, a primeira carta a Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Eu vou ler o 14, o 21, o 25. Do capítulo 1. O 14 fala assim. Não, vou ler o 18, 21 e 25. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O 21 fala, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conhecia a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação.
E o 25 fala assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E ainda o capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, mas elas se discernem espiritualmente. Amém? Ainda o 15 fala assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e a ele ninguém é discernido. E a palavra de Deus então começa a falar para a gente que a pregação é loucura, loucura para os de fora, mas para a gente não. Que ouvir a Deus é loucura, que a sabedoria de Deus, aqui aí fala da proporção, né? Que a sabedoria dos homens, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Então, e começa ainda a falar mais, que a gente não vai compreender as coisas do Espírito pela razão. Não vai compreender as coisas do Espírito pela razão. Agora eu vou dar uma pausa. Por que eu estou falando isso? Porque mais uma vez eu falo, às vezes eu gosto de... Hoje eu perguntava, Senhor, como é que o Senhor quer que eu desmascare Satanás? Como é que o Senhor quer? Qual é a palavra que o Senhor quer dar para que eu tire ele da jogada? E eu sei que muitas vezes, principalmente em cultos como esse que a gente tem recebido aqui as palavras com o pregador de fora, às vezes falando em outra língua, né? Eu vejo muitas pessoas lutando na sua mente para receber aquilo. As pessoas começam a lutar na sua mente. Fala assim, mas não é bem assim. Mas, nossa, não consegui receber porque fiquei lutando na minha mente. E as pessoas começam a lutar na sua mente contra a palavra que está sendo pregada. Às vezes com o pregador de fora, às vezes com o pregador daqui mesmo. Mas eu vou te dizer uma verdade. E não se sinta agredido, amém? Não se sinta, mas é uma verdade. Às vezes você passou o domingo inteiro assistindo lá para vir no culto à noite. Você passou o domingo inteiro assistindo Silvio Santos, Faustão, não sei o quê. E aí chega aqui e quer receber a palavra. Eu vou dizer para você o que vai ter na sua mente. Luta, não tem outra coisa. Porque você não se preparou para aquilo. Sabe, você senta aqui, e eu falo de mim, eu sempre penso, qual é a motivação que eu estou indo hoje para o culto, né? Porque às vezes a gente senta aqui como um mero ouvinte. E a gente faz, sabe igual o quê? Presta atenção, que eu vou fazer uma analogia meio estranha. Igual o santo da Igreja Católica. Por quê? Porque eles têm o santo, daí eles pedem para o João pedir para Maria pedir para Jesus pedir para o Pai, não é? Não é assim? Daí sabe o que você faz? Você não tem expectativa nenhuma, você não se preparou, você não sabe o que você veio fazer aqui. Você não sabe, caiu de gaiato, sabe o que você veio fazer? Eu vou lá na igreja, para a igreja colocar um pregador, para o pregador falar de Jesus, para falar alguma coisa para mudar a minha circunstância. Né? Falar de Jesus, para falar o que Jesus falou para mudar a minha circunstância. Eu vou contar um segredo, o Espírito Santo habita em você. Você não precisava de todos esses passos para resolver o seu problema. É isso que a gente tem falado nesse lugar. E a gente faz igualzinho, é uma idolatria, sabe? Igual a idolatria da igreja católica. Vou falar para ele falar para ele, para ele falar para ele. Quando você tem o Espírito Santo. Só que se você quer mesmo uma mudança, você devia ter se preparado lá na sua casa. Sabe? Às vezes a gente passa o domingo chutando a canela dos outros. O domingo inteiro, ou a semana, sei lá. Daí você vem aqui para Deus mudar algo na sua vida. E eu queria falar para você, na verdade isso é insensatez. Isso é uma insensatez. A sua vida ela tem que ser condizente com o que você quer. Você quer mais de Cristo? Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer uma vida de sacrifício, nada disso. Eu estou dizendo que a gente tem que ouvir o Espírito Santo, que isso está acessível para a gente. E se você quer mesmo ouvir, fale para Ele que você quer ouvir lá na sua casa. Fale para Ele antes de vir para cá. Daí, ainda que for uma pregadora assim, igual eu, o Espírito Santo vai falar com você. Entendeu? Ainda que seja alguém ruinzinho assim, o Espírito Santo vai falar com você. Entendeu? Mas o que você tem que vir? Com a motivação certa, com a expectativa correta. Daí é só fazer uma conferência, igual a gente tem feito esses dias. O Lucas Marques, essa semana, falou sobre oração. Que tremendo! Vários questionamentos que eu tinha, assim, com Deus. Vou falar um para vocês entenderem como é que é questionamento.
para quem não sabe, a gente está na intercessão toda sexta-feira, todo dia tem intercessão na igreja. Mas eu tenho alguns questionamentos. Por exemplo, eu sempre falei assim para Deus, porque aí as pessoas começam a procurar a gente e falam assim, ora por fulano. Não sei quem está com câncer, ora aqui. Não sei quem está na hora aqui. E aquilo envolve a gente. De tal forma que às vezes eu falo, meu Deus, está pesado hoje, como é que a gente faz? Sabe? Se eu for dar ouvido e orar por tudo que está chegando, não vou dar conta de trabalhar, né? Não vou dar conta de... E outro dia eu fui subir a escada da minha casa, sabe? Eu lembro, o Felipe foi levar as crianças, eu falei, eu vou aproveitar essa meia hora e vou orar, e tinha coisas para orar, gente que precisava, subir a escada correndo, e eu me sentia como se eu tivesse pesada, levando um peso junto. A hora que eu ajoelhei, eu ouvi o Espírito Santo falar, quem você trouxe? Daí eu comecei a chorar, né? E é tremendo isso, porque ele falava assim, Deus coloca a carga na oração e tira a carga. E é exatamente por isso que a gente pode interceder pelos outros, é por isso que a gente pode orar pelos outros, é por isso que eu posso me envolver com a causa de todo mundo, porque vem a carga, eu falo, Senhor, Ele me ensina a orar como convém, que é outra coisa que Ele falou que eu achei muito interessante. A maioria das vezes você perguntar como é que ora, eu falo, não sei. Eu vou lá diante de Deus e falo, Deus, como é que eu vou orar hoje? Não tem uma regra. E daí, na hora você coloca aquilo diante de Deus e você toma o jugo dele que é leve e você vai para outra intercessão e você busca outras coisas. Não é tremendo? Sabe o que eu vim fazer aqui? Conferir. Era um questionamento que eu tinha. Eu falei, mas como é que é isso, né? É uma carga pesada. E daí, como é que faz? E Deus coloca a carga e tira a carga. Eu via isso na prática, mas não sabia esmiuçar em palavras. Aí o pregador vem e fala. É tremendo, não é? Fazer a conferência. Aí você tica lá. Então, o que você vai vir fazer aqui, dia após dia? Conferir o que o Espírito Santo está falando com você na sua casa. O que o Espírito Santo está falando no seu secreto. A transformação que Ele está fazendo. Você vem aqui conferir. E juntos, sabe? Vem receber mais. Aí Ele acresce. Sabe? Construir algo em cima de nada é muito difícil. Por isso que às vezes você chega e sai com pouco. Se você começar a buscar na sua casa, eu garanto para você. Você vai chegar e sair com muito. Vai sair muito transformado. Vai sair com mais. Por isso que o Espírito Santo falava. Vocês têm que dar umas passadas mais largas. Tem que ir direto ao ponto. É um tempo de precisão, sabe? A gente tem disponível isso para a gente. É um tempo de precisão nas nossas vidas. E eu quero profetizar famílias que são muito indecisas para sair no final de semana, sei lá, a gente vai na igreja de manhã ou à noite. Para decidir é um parto. Quero profetizar que vai ouvir mais facilmente a voz do Espírito. Amém? Vai ouvir a voz. A gente vai... As crianças, vai de azul ou de roxo? Sabe aquela coisa que, do nada, que você fica... A gente tem o Espírito Santo para as coisas pequenas e para as grandes, para ser mais rápido, para tomar decisões mais rápido, para a gente ter convicção mais rápido. E o que eu estava falando? Coríntios fala para a gente dessa loucura da pregação. E o Espírito Santo falava assim, seja um pouco insano. E eu queria... falar para vocês que parece ainda que você não acreditou que o Espírito Santo falou de insanidade. Mas o insano, ele significa você não ter domínio das suas faculdades mentais. Então, o que é um insano? É você não ter domínio das suas faculdades mentais. E de repente eu fui ver o que era faculdades mentais, né? Porque o Espírito Santo falou isso. Antes da Dri pedir para eu pregar hoje, está lá no meu celular. Insano, é o nome da palavra. Daí as faculdades mentais são razão, memória, percepção, força de vontade, intuição e imaginação. Essas são as nossas faculdades mentais. Quando Deus falava insano, fala assim, perca o domínio das suas faculdades mentais para mim. Que Ele tem o bom senso, Ele sabe como fazer. Eu não estou perdendo o domínio da minha faculdade mental para um louco, eu estou perdendo para Deus, que a loucura dele é muito maior que toda a sabedoria humana. É para Ele que eu estou entregando o domínio da minha mente, amém? É para Ele que eu estou entregando a minha razão. No primeiro ponto da faculdade mental, você pode ver, a fé é a certeza das coisas que não se veem, não é? Pronto, a razão já era. A razão não combina com a fé. Se você bater o pé na sua razão, você não vai agir pela fé. Daí você pega a memória. Quantas vezes a gente já falou
que o nosso passado não pode interferir naquilo que Deus vai fazer no nosso futuro. E quando eu preparava essa palavra, sabe o que Deus falava? Para nós não somos investidores, sabe? Investidor de banco que fica vendo se o investimento valeu a pena ou não. Nós não somos assim. Nós não somos aqueles que ficam vendo, mas eu quebrei uma vez, eu perdi outra vez, eu perdi para fulano. Para nós não tem perda. Para nós não tem perda. Então, a minha memória, ela vai ser usada segundo para me lembrar das boas coisas e das coisas perfeitas, mas a minha memória, ela não vai ser um peso para mim. Sabe, marido que acusa a mulher o tempo todo? Mas você fez isso aquele dia. Mulher que acusa o marido. mas aquilo que você me fez, aquele dia, dessa forma. Mulher às vezes faz assim, né? Eu não faço, tá? Mas aquele carro que você comprou, não era hora de comprar ele, não é? Então, só que para a gente não tem perda. A minha memória não vale nada. A gente precisa ser insano quanto à memória. Eu tenho que entregar a minha memória para Deus, para que o que seja útil da minha memória seja usado. O que não for útil, eu não vou contar as coisas que eu perdi. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Como é que é dar uma pernada, né? Como é que é ouvir o Espírito Santo? A gente tinha um projeto, eu sou dentista, a gente tinha um projeto de construir um consultório. Daí aí Deus falou, passando por o apóstolo Hélio deu uma palavra no culto de um salto para o futuro. E daí a gente estava subindo o morro do Jardim Santa Clara, eu vi uma casa, estava escrito assim, aluga-se. Quando eu vi a casa, o Espírito Santo falou, um salto para o futuro. E a gente mudou todo o nosso projeto, toda a nossa vida com uma palavra do Espírito Santo. Isso foi antes de iniciar a crise. E a gente fez lá um consultório, assim, na verdade, se eu dissesse que eu planejei ele, é mentira, porque todo mundo... não fui eu que planejei. Daí, sei que o Espírito Santo que fez, e Deus que fez, todas essas coisas. Mas eu só segui e só obedeci aquilo que ele tinha falado, de um salto para o futuro. Depois disso, sabe o que aconteceu? Veio a crise, né? E eu vejo tanta gente que fala, nossa, tá difícil. E realmente eu vi isso no consultório. Tá difícil, mas eu tenho 2 consultórios. Imagina se eu tivesse um só, em um lugar só, se eu não tivesse o outro. Deus sabia, sabe, o que eu ia passar. Fácil não tá, mas eu vou dizer para vocês, amém, tá indo. E se não fosse a palavra dele, se não fosse eu ter obedecido, onde que eu estaria? Né? Onde que eu estaria? Deus é maravilhoso. E assim, eu sei que isso é só o começo daquilo que ele tem para a gente, daquilo que a gente tem que ouvir. Então a gente precisa... Ontem o Lucas Marques falava, o Espírito Santo dá para você a possibilidade de você se antecipar, de você, a palavra de Deus diz que Jesus falou, venha o Espírito Santo que vai anunciar a você das coisas que vão vir. Então a gente tem isso em nós, amém? Mas para que eu ouça, eu vou ter que entregar as minhas faculdades mentais para Deus. Eu vou ter que entregar a minha razão, eu vou ter que entregar a minha memória. E se você tem isso, algo que não perdoou, algo que você fala, eu não me perdoo porque eu perdi dinheiro aqui, porque eu perdi um relacionamento aqui, porque eu perdi um amigo aqui, coloque diante de Deus. Porque isso não deve ser peso para nós. A nossa memória, ela não pode ser um peso para nós. Amém? Nós somos livres. E a percepção e a intuição, a gente fala isso como se fosse um sexto sentido, e as pessoas têm mesmo uma percepção baseada em tudo que elas já viveram, uma intuição, a gente tem isso em nós, sabe? Mas uma intuição baseada em fatos reais não faz sentido. Agora, uma intuição baseada no que o Espírito Santo te comunica no coração, aí faz sentido. Então, assim, e a força de vontade? Acabei de ler aqui quanto à loucura de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E o que fala da fraqueza de Deus? A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, eu vou pegar a minha força de vontade, na minha razão, no meu pensamento, do jeito que eu penso, e eu vou tentar ir na minha força de vontade, ou eu vou confiar na palavra que diz aqui na fraqueza que eu sou forte, ou eu vou confiar que o Espírito Santo que habita em Deus, como está falando lá em Isaías 40, os que esperam no Senhor. Eu falo isso esse versículo acho que eu falo todas as vezes que eu prego. Mas os que esperam no Senhor renovarão a sua força, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém?
Eu vou confiar na força dele. Eu vou confiar na razão dele. E precisamos ir direto ao ponto. A palavra insano, ela também significa exagerado. Ela também significa exagerado. E aqui eu queria que você prestasse atenção em algo. Que tem coisas que a gente deixa de fazer porque fala, isso é exagerado. Isso é insano, sabe? Às vezes Deus fala para você, fazer algo, e você fala, isso aí não é de Deus não, porque isso aí é da minha cabeça. Isso é exagerado, sabe? Às vezes Deus fala para a gente orar por alguém, ou entregar uma palavra, você fala, isso aí eu tenho dúvida que é de Deus. E você perde a oportunidade de ver Deus agindo, porque você julgou exagerado. Quando você deveria ir lá e provar. Uma vez, quando eu estava no começo, eu era recém-convertida, tá? Depois eu continuei fazendo isso. Eu entrei num ônibus, eu era recém-convertida, morava em Londrina, mas eu acho que eu estava em Taubaté. Eu entrei num ônibus. Daí eu vi uma mulher assim, e aí veio aquele sentimento no meu coração de que ela tinha uma doença. Daí eu fui para ela e falei, não vou deixar passar, né? A gente às vezes é mais ousado, né? Eu fui lá e ainda eu queria acertar a doença que ela tinha, né? Deus já tinha falado que ela estava doente, ainda eu queria acertar como era, né? Daí eu falei para ela, assim, você tem algum tumor, alguma coisa? Ela falou assim, não, eu tenho aquela doença não é artrose mesmo, sabe? E ela estava falando, eu tenho muitas dores, eu estou com artrose, com não sei o quê. Daí, no final dos contos, eu orei por ela, né? E aí eu podia daquela experiência tirar o quê? Que a gente costuma fazer. Eu falei assim, então Deus não falou comigo. Gente, ele tinha falado que a mulher estava doente, né? E a gente, várias vezes, eu trago uma palavra para o apóstolo Hélio, eu trago um sonho, aí ele fala, tá bom. E só isso. Várias vezes. Comigo aconteceu várias vezes. Só que, gente, nisso a gente vai sendo afiado. Nisso a gente vai sendo trabalhado. Nisso o Espírito Santo... Só que se você nunca tenta discernir a voz do Espírito, você nunca vai acertar. Entendeu? Então, o que nos assegura da gente acertar ou não? Por exemplo, eu estava falando com a Thaís aqui. Até aqui na igreja a gente tem a escola de profetas. E aí, o que faz? A escola de profeta ensina as pessoas a profetizarem. Pergunta se você tem legalidade ou se alguém pode sair profetizando ou entregando uma palavra para alguém aqui na igreja. Não pode. Porque a Bíblia fala assim, quando um profetizar, 2 ou 3 julguem a profecia. Outro dia eu estava com uma pastora aqui e Deus me deu uma palavra para entregar para uma pastora. E eu falei com a Suca antes, falei, Suca, Deus está falando isso. Aí a Suca falou, entrega porque é preciso. Então, a gente tem essa... Eu não vejo uma coisa mal quando o apóstolo Hélio... A gente tem um coração que é enganoso. Quando o apóstolo Hélio, por exemplo, não dá bola para a palavra que eu falei, ou para a visão que eu tive. Não tenho, mas tem outras que testifica que outro teve, e nessas a gente age precisamente, e a gente vai daquele jeito que eu falei, com o pé no peito do diabo, porque a gente vai junto, com convicção do que Deus está falando. E é assim que eu quero, porque como a gente canta, não se trata de mim, se trata dele. Por isso que eu gosto, né? Eu conto a história, eu já contei isso, acho que na intercessão. Que quando a gente começou a se mover num espírito profético, de profecia, essas coisas, aí teve uma reunião para ensinar a profetizar, e aí eu sou pastora. Daí eu vim com uma convicção nesse dia. Eu falei assim, eu vou me apresentar para profetizar, e vou profetizar bem alto, para todo mundo ver que eu sou pastora e eu não sou profeta, e aí eu vou profetizar e todo mundo vai falar, pronto, vai lá na intercessão, vai lá ficar quietinha como pastora. Daí tinha uma roda de mais ou menos umas 20 pessoas assim, aí falou, quem que se apresenta? Eu me apresentei porque eu fui disposta a isso. E aí o ministro que estava conduzindo a gente falou assim, então profetiza, 1 a 1, e eu fui profetizando. Quase chorei no final, né? Porque Deus me deu uma palavra para cada um. E depois deu errado, foi um tiro no pé, porque daí eu já estava na equipe profética e já, né? Não tem a ver comigo, tem a ver com Deus usar as nossas vidas, né? Não tem a ver, o que eu estou querendo que você entenda é que às vezes por medo a gente fica aquém. Quando o Senhor nos chama,
a ser exagerado às vezes. A gente não vai agir de acordo com o bom senso do mundo, a gente vai agir de acordo com o bom senso de Deus. E o bom senso de Deus, às vezes, manda você falar para um morto, ressuscita para que ele ressuscite. O bom senso de Deus, às vezes, manda você dar uma ordem sobre uma doença crônica. O bom senso de Deus, para o homem, é loucura. Às vezes é insano, do jeito que eu estou falando. É fora da minha faculdade mental, mas Ele vai fazer eu acessar as coisas que estão disponíveis para mim em Cristo. Vai fazer eu acessar a mente de Cristo. Você consegue entender? Ou está muito difícil? Amém? Então fale comigo. Eu não vou ser insensato, mas às vezes eu vou ser insano. Eu entrego as minhas faculdades mentais ao domínio de Cristo. Eu quero acessar a mente de Cristo. Eu quero ser mais preciso, ter direção para a minha vida. Eu quero as palavras remas que o Senhor tem tentado me falar e eu não tenho ouvido. Amém? E às vezes a gente aumenta a luta na nossa mente, sabe? Como eu estava falando para vocês, a gente passa o dia inteiro lá disperso, fazendo nada, não tem uma palavra, não adora, não faz nada. Só que aí chega na igreja e vem uma luta na mente, aí vem uma luta. E eu queria nessa hora também que você entendesse e que você diminuísse essa luta, porque às vezes a gente dá uma proporção muito grande para elas. E eu vou dar um exemplo bem claro. Quando eu estava no começo da minha conversão, era bem no começo que eu morava em Londrina. Mas eu entrei de cabeça no Evangelho. Aí eu ia para o louvor, eu ia para a vigília, eu ia para tudo. E toda vez, começou assim numa semana, toda vez que eu ia orar, vinha um palavrão na minha cabeça. Eu quase achei que esse negócio de crente não era para mim, né? Porque eu comecei a surtar, falei, meu Deus, eu estou blasfemando o Espírito Santo, isso não é para mim. Não. Aí eu ia na vigília, gente, que luta que era. Porque vinham umas coisas feias na minha cabeça e eu falava, meu Deus do céu. E, gente, foram várias semanas. E eu pedi para minha amiga orar, para o outro orar, essas coisas assim. Mas a palavra de Deus diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não fala? E outra coisa, quem é que é o bom aqui? Quem é que não tem pecado aqui? Sabe? Quem é que é o dono da minha mente? Se eu estou entregando o domínio para Ele, eu tenho que confiar que Ele vai transformar minha mente. É óbvio que eu vou assistir coisas boas e não coisas más. É óbvio que eu vou buscar água limpa e não água suja. É óbvio que eu vou contribuir com a obra do Espírito Santo na minha vida e não vou ser uma pedra de tropeço para o Espírito Santo, né? É óbvio. Mas que Ele vai transformar, Ele vai. É só esperar, é só ter paciência. É só você ir lutando e resistindo ao diabo. Sabe? E aí você toma autoridade sobre isso. Aí quando vem, nem vem, já lutei, já venci, acabou. O Espírito Santo me limpa, me lava. Eu sou limpo pela palavra. Amém? Então eu quero que você entenda, algumas lutas são grandes demais. Fala comigo para você não esquecer. Tempestade em copo d'água. Então, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Por isso que algumas lutas na nossa mente são grandes demais. Se você passar a adorar a Deus, se você passar a buscar a Deus de verdade, essa luta acaba. Só não seja, de novo, eu não estou falando isso para te agredir, mas eu me trato assim. Eu olho para mim e falo, não seja hipócrita. Você sabe o que a palavra hipócrita significa? Um ator. A palavra hipócrita significa um ator. Então, sabe? Foi assim, nossa, eu estou com uma luta, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Mas, gente, nem um diazinho eu coloquei um louvor na minha casa, eu e Deus, para adorar Ele e falar, eu sou humana, você é o Senhor. Sabe? Nenhuma hora eu falo para falar assim, Senhor, a minha mente está ruinzinha, mas eu preciso, eu dependo do Senhor. Nenhuma hora para interceder por alguém, ou orar por alguém, nem nada. Não fiz nada, não faço nada. Daí eu acho que a luta está grande na minha mente, sabe? Então eu estou te falando que é de dentro para fora.
que tem cura para você aí dentro. Tem restauração para você aí dentro. Tem libertação para você aí dentro. Tem tanta gente que passa pela libertação, depois fica esperando. Sabe? Deus quer falar com você. Às vezes na vida profissional, Deus quer falar com você algo. Certo? Então a gente não tem que resistir. Resistir ao diabo. E não ter medo. Eu quero... Pode se colocar em pé que eu já vou terminando. Sabe, no Velho Testamento, se eles errassem, eles estavam perdidos. No Novo Testamento, Paulo ensina uma igreja que é Coríntios, que é deturpada e horrorosa, a profetizar. E fala, quando você profetizar, 2 ou 3 julguem a sua profecia. E ensina e fala, busquem isso. Lá no Novo Testamento. E você sabe que Paulo sabia que a gente tem um advogado, se eu errar. Mas a igreja não pode andar aquém. Não pode andar aquém do que Deus quer fazer na cidade, do que Deus quer fazer na vida do seu vizinho. Não pode andar aquém por não ouvir o Espírito Santo. E ouvir o Espírito Santo, às vezes a gente quer, e Deus quer isso nesses dias, que a gente ouça o Espírito Santo com relação à cidade, com relação ao país, com relação aos negócios, com relação... Deus quer. Mas se você não tiver a rema, se você não ouvir nas pequenas coisas, se você não começar a parar para ouvir o Espírito Santo, a abrir mão da sua razão. Eu até coloquei aqui, às vezes a gente acha que abrir mão da minha vontade é deixar o outro escolher o pedaço de pizza, né? Você vai, nossa, abrir mão da minha vontade. É toda hora, é todo dia, sabe? Senhor, o caminho aqui é por aqui, por lá. É toda hora, vamos tendo experiência. Se você não quiser perguntar toda hora, o caminho é por aqui mesmo, já estou acostumado. Mas vai tendo a experiência de ouvir o Espírito Santo, de ter a convicção de que Ele falou com você. A coisa mais legal que você tem na sua vida é a rema, que é a palavra revelada de Deus para você. E eu ensinava a umas crianças essa semana assim, ó, pega a Bíblia. É que eu faço eles fazerem o versículo do dia. Não todos os dias, alguns dias. Faz o versículo do dia. Que eu quero... Daí eles vão, acham um versículo. E daí explica o versículo segundo eles, né? Para aprender a ouvir o Espírito Santo. Aí eu estava falando, mas assim, não é assim, abre aqui. Não é assim que se faz. Você pega a Bíblia e fala, vou ler Salmos hoje. Aí começa lendo Salmos e vai lendo. De repente uma palavra, fala com você. Aí você fala, meu Deus, olha o que eu descobri aqui. Eu vou te dizer, é o Espírito Santo falando com você. Aí você fala, isso vai mudar a minha vida. Eu não vou mais ser insensato. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E pronto, mudou. Rema, direção precisa para as nossas vidas. E no corpo a gente vai sendo afiado. Aqui não precisa ser ouvido. Viu, Henrique? Deus falava, quando ontem, antes de saber que ia pregar, né? E Deus falava assim, eu ouvi o Henrique tocando, e Deus falava, o Henrique é alguém que continua tocando seu instrumento, em adoração a Deus. E Deus falava assim, continue tocando o seu instrumento. Sabe, no momento difícil, no momento que você acha que você está certo, no momento em que você acha que você está errado, no momento em que você acha que o Espírito Santo está falando, ou no momento que você acha que Ele não está falando, continue buscando. Continue tocando o seu instrumento, continue usando o que Deus tem colocado na sua mão, no que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer o bem. Continue fazendo, sabe? E Ele vai nos ajudando, vai nos tornando precisos. Ontem eu ouvi a guitarra do Henrique e falava, que precisa essa guitarra. Aí eu falava, o Henrique continua tocando o seu instrumento. E ó, que nem sempre é fácil, né? Né, Henrique? E Deus falava, continue tocando o seu instrumento. Continue resistindo ao inferno. Continue, mas abra os seus ouvidos. Dê ouvidos para Deus de uma forma diferente nesses dias. Porque Ele vai falar. Amém? Senhor, nós te entregamos os nossos ouvidos. Senhor, que toda palavra que foi falada aqui possa gerar vida nos nossos corações, Pai. Também te peço que dê capacidade a cada um, porque não é uma palavra, Pai, que a gente pode sair sem
pôr em prática, mas é algo que tem que ser mastigado. Quero te pedir para cada um daqui, Pai, que possa mastigar, Pai, na sua vida, que possa, Senhor, entregar a sua mente ao seu domínio. Pai, eu quero pedir que sacerdotes nesse lugar possam entregar o domínio das suas mentes, Pai, para terem direção precisa para suas casas, para terem direção precisa para sua família. O Senhor tem querido falar, o Senhor tem querido dar estratégia, o Senhor tem desejado, Pai, fazer algo novo. E o Espírito Santo fala para nós nessa manhã: eu estou fazendo algo novo, será que você não está vendo? Ora, xericantria, sericantria, xericantra. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nessa manhã eu declaro findada toda luta sem sentido, Pai, toda luta que nos faz perder o foco, Pai, toda luta nas nossas mentes que faz a gente ficar parado em nós mesmos, ao invés de lutar a luta do seu reino, ao invés de expandir o seu reino, ao invés de transformar essa cidade, Pai, ao invés de transformar onde quer que estejamos. Por isso eu declaro cessada toda luta de mente, Pai, sem sentido. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a dar esses passos precisos. Nos ajuda, Pai, ajuda o seu povo a andar, Senhor, a passos largos. Ajuda seu povo, Pai, a se envolver com a causa correta. Ajuda seu povo, Pai, a parar de lutar contra a carne ou contra sangue, Pai, em nome de Jesus. Ajuda as esposas a lutarem em silêncio e não com as armas, Pai, da carne, e não como goteira na vida dos seus maridos. Ajuda esposas, Pai, a lutarem com as suas armas. Em nome de Jesus, nós entregamos nessa manhã o nosso intelecto, nós entregamos a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós entregamos, Pai, toda a nossa sanidade, nós entregamos as nossas faculdades mentais, tudo que é racional demais das nossas vidas, tudo que é razão, tudo que é, Senhor, memória que tem atrapalhado o nosso passado, tudo que é intuição. Nós somos muito intuitivos, Pai, mas não somos precisos. Quanta intuição, Pai. Ora, xericanto, submetemos tudo ao Teu Espírito Santo nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, e que isso nos sirva, Pai, para estarmos cada dia mais afiados. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós Te adoramos nessa manhã. Amém. 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 Quero me despedir de todos que nos assistem pela internet, convidar para que venham no culto de adoração dessa noite. Nessa noite ainda o Lucas Marques está com a gente na conferência que nós temos sobre aspectos práticos do novo pacto. Então você é nosso convidado. Tem sido tremendo. Nós esperamos por você. Amém. Amém. Então, como eu falei, mastiga. Mastiga, que não é uma palavra que você sai e fala: agora, amém, estou feliz da vida com a palavra. Mas mastiga ela, que Deus vai te dar revelação mais profunda, vai te fazer estar mais perto. Amém? Em nome de Jesus.